muitos dos serviços você paga pelo uso. Se você não está tomando requisição, você não vai pagar muito caro você não vai pagar o excedente aí sobre o seu, sobre o que você não usou. Outro ponto importante que a literatura fala, pensar sempre sempre que possível, né, em cross-platform, né? Ou seja, vou usar uma solução que roda no Windows, que roda no Linux, que roda no Mac, né? Então, ou seja, hoje nós já temos o .NET Core, que roda nessas 3 arquiteturas sem problema, já tinha o Java, que sempre rodou nessas arquiteturas, tem o Node.js, que também roda sobre essas arquiteturas, tem o Python, que roda sobre essas arquiteturas, né? Para você não ter conseguir tirar o melhor de cada microserviço, né? Tem microserviço, geralmente, processamento de imagem. Tem uma biblioteca de Python fantástica que é super performática no Linux. Então, beleza, vou criar um microserviço disso, ou uma function disso no Linux. E o resto é .NET Core no Windows, não tem problema, né? Então, assim, eu sei que, né, por boas práticas de arquitetura corporativa, eu já fiz isso, já defini isso em algumas empresas que eu trabalhei, tenta-se seguir o padrão, né? Mas esse padrão não pode ser algo bloqueante, tá? Não pode ser algo bloqueante para a sua solução, tá? Cross-platform, né? Então, falei. E DevOps, né? Sobre DevOps, você tem que conseguir entregar valor continuamente para o seu cliente, né? E você gerenciar esse volume de microserviços, né? De containers ou de funções que você vai ter. E você ter que ficar fazendo CI/CD na mão, ou você ter que ficar fazendo o gerenciamento de work items sem ferramentas adequadas, né? Ou então o time de dev é diferente do time de infraestrutura e eles não se conversam, né? Então, o DevOps não é uma tecnologia, DevOps é uma cultura que tem que estar embedada em pelo menos toda a TI da sua organização. Mas eu só tenho no time A. Cara, não vai funcionar. É simples assim. DevOps é uma cultura que tem que permear toda a sua TI, tá? Mas eu tenho CI/CD. Eu tenho DevOps? Não, você tem CI/CD, tá? Uma outra, um dos itens que faz parte do DevOps, mas não é a mesma coisa, tudo bem? Geralmente, né, como nós estamos falando, principalmente aqui, sempre quando possível, de microserviços, né? Como é que eu sei que o meu microserviço está bem desenvolvido? Como é que eu sei que ele está escalável? Como é que eu sei que ele tem boas práticas? Como é que eu sei que ele tem uma responsabilidade única, né? Enfim, existe uma série de um partner chamado 12 Factor Apps, tá? Esse 12 Factor Apps, ele define 12 padrões que vão ajudar que se você seguir esses 12 padrões, o seu microserviço vai estar muito bem escalável, vai estar muito bem desacoplado, vai estar muito bem como uma estrutura de microserviço. Carlão, mas eu implementei 11. Tudo bem, implementou 11, é ótimo, né? Implementou 11, né? Já é um grande avanço, né? Beleza até aqui, pessoal? Tranquilo. Legal. Beleza. Então, esse é o conceito de aplicações nativas, né? Carlão, então, ou seja, vou começar hoje um produto novo, né?
Por onde que eu começo, né? Como é que eu começo criando a minha aplicação? Cara, siga esse, assim, a aplicação vai rodar em cloud. E eu quero tirar o melhor da cloud, né? Eu quero pagar pouco, eu quero escalar muito, eu quero ser resiliente. Siga essas recomendações que você vai conseguir fazer isso de uma forma... você vai dar um pouquinho de trabalho no começo, mas é garantia de que ela vai estar otimizada para cloud. Pô, Carlão, mas quer dizer, então, que ir para cloud só funciona com aplicações novas? Não é isso que eu quis dizer, tá? Aquilo lá é um conceito de cloud native, mas, ó, você pode, né, seguindo uma linha do tempo, né, pegar aplicações que estão no seu on-premises, né, você simplesmente faz uma migração de infraestrutura, né? Um exemplo de uma aplicação monolítica com N camadas, né? Dá para hostear, seja em VM, talvez até em Docker, talvez até em PaaS, né? Tem que analisar caso a caso, né? Ou seja, você faz aqui o rehost, né? A migração e o rehost. Depois você faz algumas otimizações, né? Para melhorar o gerenciamento dessa aplicação, seja containerizando ela, seja colocando ela no PaaS, né? Ou seja, aqui praticamente não tem alteração de código, nós estamos falando apenas de arquitetura de infraestrutura, né? Aí sim, na sua linha do tempo, modernizando essa aplicação, aí é legal você começar a quebrar ela em microserviços, a colocar mais questões de event-driven nela, aí ativando aqui já do Cloud Optimize para o Cloud Native, você já vai estar utilizando questões de de observabilidade, né, da sua aplicação, né? Então, assim, existem soluções, sim, prontas, que dá para, hoje em dia, migrar praticamente tudo do seu on-premises para cloud, né? E tem várias estratégias, né? Eu já tenho um monte de microserviços no meu on-premises. Beleza, dá para vir direto aqui, para o Cloud Native. Não, eu tenho um legado lá, uma aplicação lá que é bem grande e que demora para subir. Não tem... Ok, ninguém está falando que está bom, está ruim. Talvez no momento que ela foi criada, ela era o top que existia. Dá para vir sim para uma VM, enfim, para alguma arquitetura que vá suportar ela. Então, né, seguindo ainda essa questão de Cloud Native Apps, né, a gente tem aí um footprint aí muito grande de ferramentas, né, que acaba acelerando minha aplicação na cloud, acelerando minha gestão, acelerando meu deploy, acelerando o meu troubleshoot, né? Especialmente Azure, né? Esse footprint aqui é de Azure, né? Então, se você é recomendável, né? Tem caso a caso, né? Mas em Cloud Native a gente fala muito de PaaS, né? Platform as a Services. Eu vou explicar em detalhe no próximo tópico o que é isso, né? Então, para mim não ter que ficar gerenciando VMs, gerenciando milhões de redes, né? Milhões de discos, né? Então, a gente está falando, quando a gente fala de Platform as a Service, tem um Web App, Mobile App, API App, API Management, ou seja, toda uma suíte gerenciável pela nuvem de apps, sites e APIs, né? Eu consigo trabalhar bastante aqui com a questão de serverless, né? Então, serverless eu consigo tanto trabalhar bastante a parte de eventos, então, eventos que acontecem no meu blob storage, eventos que acontecem no meu banco de dados, né? E eventos HTTP, ou seja, uma chamada HTTP e responder sobre demanda a algumas requisições,
né? Eu também consigo provisionar containers, e esses containers ser gerenciados por serviços de containers. Então, em vez de eu ter uma VM com Kubernetes, né? Vários nós gerenciando a comunicação deles, tudo na mão, eu tenho um serviço de Kubernetes gerenciados, né? Pela própria cloud, né? E aqui suporta vários tipos de aplicação, né? Aí tem os serviços de suporte, que são os bancos de dados, né? SQL como serviço, NoSQL com Cosmos DB, Cache com Azure Cache Service, né? Serviços de pesquisa, indexação, storage com blob, filas, né? Tabelas, mensagerias com Service Bus, tópicos, PubSub, né? Active Directory garantindo a segurança, serviços de rede, né? Traffic Manager, Application Gateway, CDN para acelerar a entrega dos meus conteúdos. Aí depois tem toda a parte de DevOps, né? Então, versionamento de código, teste, build, release, deploy automático e monitoração, né? Observabilidade do seu ambiente, né? Então, aonde está pegando, aonde está com problema, aonde eu tenho mais demanda, aonde eu tenho que investir mais esforço para tunar minha aplicação, né? Então, isso é um grande footprint aí, quando nós estamos falando de Cloud Native. Carlão, note aqui que nenhum desses serviços aqui são serviços que não são gerenciados, né? Não tem uma VM, aí não tem VM, então, assim, você não tem nada aí que não é gerenciado, né? Ou seja, para você gastar tempo e energia na sua aplicação, no seu negócio, não ficar perdendo tempo na questão de gerenciar o uso de memória do servidor, porque se ele crashar, ele vai reiniciar e aí não tem ninguém para subir, né? Se isso acontecer, por mais que o web app, sei lá, você fez alguma coisa que crashou a memória, ele mesmo restarta, ele se recupera da falha, né? E aí, de repente, se ele está com load balancer na frente, caiu uma instância, ele vai segurar a bronca para a segunda instância enquanto a outra volta, né? Óbvio que você tem que estar monitorando isso com Application Insights para corrigir essa falha, mas assim, seu serviço foi resiliente o suficiente para, mesmo ocorrendo a falha, ele não parou de funcionar, ele continuou respondendo, tá? Então, nesse sentido, a questão de Cloud Native Apps, tá? Carlão, mas eu quero usar EVM, eu quero usar Autoscale 7, ok. Tem casos e casos, arquiteturas e arquiteturas. Estamos falando da literatura aqui do Cloud Native App. Beleza aqui, pessoal? Perfeito. Beleza. Show. Beleza. Falando em cloud, né, em serviços que existem na cloud, conceitualizar aqui com vocês, né, um item que estava lá na agenda, os tipos de serviços que tem na cloud, né? E eles determinam muito de que forma você vai atuar sobre determinada camada da sua aplicação, ou que tipo de gerenciamento que você vai ter, né? Então, por exemplo, vamos... até porque isso uma coisa que eu já escutei, né? E me perguntaram assim, Carlão, eu tô na cloud, né? Tô. A cloud é segura, né? É segura, bastante segura. Então, se eu perder meus dados, eles recuperam, né? Não, os dados é responsabilidade sua, não é responsabilidade da cloud, né? Carlão, eu tenho uma máquina virtual lá. Se ela crashar,
se o sistema operacional dela crashar, a Azure vai subir para mim, né? Não. Se você colocou uma VM, você é responsável pelo sistema operacional. Ela garante o hardware. Ela garante que o HD não vai quebrar, ela garante que a rede vai estar funcionando. Isso se chama modelo de responsabilidade compartilhada, né? Eu poderia até citar outras coisas aqui, como chave de acesso, senha root da conta, né? Enfim, tem outras coisas aqui. Mas contextualizando esse ambiente, então vamos fazer uma comparação aqui, supondo que eu tenho muitas coisas que rodam no meu on-premises, né? Então, na minha própria empresa. Ou seja, eu sou o cliente da Azure, né? Ou seja, gerenciado por você, vai gerenciar tudo, né? Vai gerenciar funções, até o hardware, até o ar-condicionado do rack, vai gerenciar a energia que chega no rack, né? Então, ele é responsável por tudo aí, até quem entra lá, sei lá, para limpar, né? Como entra, né? Tem todo um gerenciamento aqui que é bastante pesado, né? Bom, contratei o Azure, né? Vou fazer um lift shift, ou seja, pegar exatamente o que está nas minhas VMs e migrar para o Azure, né? Até aí eu já deixo de gastar com ar-condicionado, com energia, com segurança, com quem está limpando, né? Beleza. Aí eu vou fazer esse lift and shift para VMs, né? Máquinas virtuais. Máquinas virtuais são consideradas infraestrutura como serviço. Então, eu contrato uma máquina virtual que está dentro de um rack, né, que está usando uma rede, que está usando um sistema de ar-condicionado, está dentro de um data center, você não sabe onde está, você sabe a região ali, né? Então, você contratou no sul do Brasil ou na América Central, né? E está por lá, né? O que a Microsoft é responsável? Justamente pelo hardware dessa máquina, o hardware dessa VM, né? O sistema operacional que vai colocar lá, tudo bem, tem um sistema operacional de bootstrap lá que vai ser feito né, vai ter uma imagem semi-pronta para você colocar lá. Ah, mas você instalou um pacote lá que ferrou o root da máquina? Migão, se você não tiver um sistema de backup dessa máquina, já era. Um abraço. Porque você é responsável pelo sistema operacional dessa máquina. Ah, Carlão, mas eu estou rodando container dentro dessa máquina, né? Tudo bem, você pode rodar o que você quiser, a máquina é sua. Você roda o que você quiser aí dentro. Putz, mas meu Docker parou de subir aqui dentro. Cara, problema seu, cara. No IaaS, você é responsável por manter esse sistema de container funcionando. Ah, Carlão, aqui eu rodo o .NET Core 3.1, então esse é o runtime da minha aplicação. Eu fui atualizar um patch aqui do 3.11 e parou de funcionar. O Azure vai entrar na minha máquina e vai arrumar para mim? Não vai, amigão. Porque a responsabilidade do runtime no IaaS é sua, não é da Azure, tá? Minha aplicação crashou, né? Minha aplicação parou de funcionar. O Azure vai me ajudar? Ele vai te dar o log, ele vai te dar alguns indícios, vai te dar alguma... se você tiver Application Insights, ele vai coletar alguns bugs, né? Mas não é responsabilidade dele manter, né, essa aplicação no ar. Ele mantém, se você estiver usando IaaS, ele vai manter o hardware no ar e com todas as configurações que você colocou lá, tá bom? Estou usando functions, né? Ou seja, sei lá, pedacinhos de código, né? É responsabilidade sua. Então, infraestrutura como serviço, infrastructure as a services, né? Ou seja, o cliente, né, da Azure e estou falando Azure, mas assim, de qualquer cloud, é responsável por todos esses pontos em azul, né?
que são muitas responsabilidades, né? Em vez de você gastar serviço só com a aplicação, que é o que você mais precisa, você fica gastando tempo com esses outros gerenciamentos aqui. Tá bom, Carlão, vou colocar isso num Docker, né? E vou colocar num Docker, e quando eu colocar num Docker, eu consigo colocar um Docker no Web App, né? O Web App, ele pode funcionar como um container as a services, ou seja, eu dou uma imagem para ele, ele starta essa imagem e começa a rodar o container para você. Nesse caso de Container as a Services, a Microsoft gerencia o hardware e o sistema operacional que está rodando os containers. O build da imagem do container não é responsabilidade da Microsoft, é responsabilidade de quem buildou aquele container, tá? Ele garante que o sistema operacional sempre vai estar atualizado, vai estar sempre com os bug fixes aplicados, as versões aqui do gerenciamento de container sempre vai estar atualizado, mas quem definiu a imagem do container, runtime, aplicação, né, quem desenvolveu o container, certo? Eu tenho um website, né, e eu não quero me preocupar com container, com sistema operacional, eu quero entregar o código para a cloud e falar, mano, deixa essa aplicação em pé, né? Lógico, tem uma série de parâmetros, mas deixa essa aplicação em pé. Por exemplo, o Web App, né? O Web App, o Application Services, ele consegue funcionar também como plataforma as a services. Então, você faz um build lá de um .NET Core, API, né? Entrega o código-fonte, o compilado para ele, ele pega aquela aplicação, você vai dizer lá qual é a versão do .NET Core, né? E tudo, e ele vai rodar sozinho, né? Ou seja, ele vai configurar o hardware, né? É responsabilidade dele sempre. Ele vai configurar o sistema operacional, vai configurar o sistema de container que vai rodar esse runtime. E, cara, ele vai simplesmente startar aquela web API. Se ela crashar, ele vai restartar novamente. Ele vai coletando os logs aqui. Mas está crashando direto porque tem um erro de programação. Bom, aí, né, não tem jeito, né? É erro de programação. Alguém vai ter que entrar lá e corrigir esse problema. Ou um erro de configuração. Você buildou no 3.1 e está querendo subir no 2.1, né? Então, é uma configuração aqui incompatível, né? Então, de forma bem simplista, esse seria equivalente a um serviço de hospedagem que a gente sempre utilizou há bastante tempo. Aquele lá que é o serviço de hospedagem, que você pega o seu código-fonte, joga lá dentro e ele sobe sozinho, em geral é paz, né? Tem que tomar cuidado se não é uma VM que o cara levantou e te deu um FTP e você coloca o código lá, né? Enfim, é bem sutil essa diferença, mas aqui, né, a gente vai fazer uma demonstração do IaaS, do PaaS e do FaaS, tá? Você vai ver que tudo aqui é responsabilidade. Você simplesmente vai pegar o seu código, o seu compilado e vai jogar aqui dentro, né? Aqui você vai ter que configurar runtime, container, um monte de coisa aqui dentro, né? Beleza? Qual serviço que você estava falando? Beleza. Qual serviço que você estava comparando? Sei lá, local web, alguma coisa assim? Por exemplo, antigamente, quando eu comecei a carreira, assim, eu trabalhava com website. Aí colocava lá ou uma aplicaçãozinha em .NET ali compilado, ou um PHP mesmo, só me passava um FTP e eu colocava ali. Ele me dava um painel ali de hospedagem, mas... Isso, é bem similar, é isso aí. A plataforma é séria. Ele que gerencia lá, se está subindo, se está com erro, é isso mesmo, tá? Exato. E hoje em dia nós temos esse outro cara aqui que a gente já está falando de serverless, né? Aqui você tem uma opção que você não seleciona nem a máquina que vai rodar. Você simplesmente vai entregar um código para ele e ele vai pegar e vai rodar aquele código sobre demanda, tá?
quando a gente fala em funções, é uma aplicação, mas assim, é uma parte muito pequena da aplicação, tá? Ah, mas eu posso ter 1000 funções? Pode. Mas funções é uma parte pequena. Então, lá, cadastro de cliente. É só um pedacinho ali que vai fazer o cadastro de cliente. Lista de clientes. É só um pedacinho que vai fazer a lista de clientes, tá? Eu consigo colocar isso em camadas, em DDD, em bibliotecas? Consegue. Mas, geralmente, funções não é uma aplicação que fica no ar, com tudo rodando, né? Função é um código que sobe, executa e morre, tá? É bem simples isso, tá? É bem função mesmo. É só um códigozinho simples, né? Não estou falando que ele tem que ser mega simples, assim, mas pensa que ele vai ser executado por alguma coisa, né? Alguma coisa que não é da sua responsabilidade, não é gerenciada por você, né? E quando ele terminar, ele vai morrer, tá? Ah, mas se eu chamar 10 vezes, provavelmente ele vai instanciar esse containerzinho aí que roda essa function mais 5 vezes, né? Vai reaproveitar aí alguns containers, mas ele vai morrer, tá bom? Então, esse é o conceito de responsabilidade compartilhada. Então, assim, Carlão, eu estou fazendo um web app que, cara, eu preciso compilar o kernel do Linux para poder funcionar o que eu quero. Cara, kernel do Linux, você está mexendo em sistema operacional. Inevitavelmente, você vai ter que ir para um IaaS. Não dá para jogar ele num pass, tá bom? Ah, Carlão, eu só quero fazer um web app ou um web API e botar ele para rodar e não quero me preocupar com patch de segurança do sistema operacional, com patch de segurança do runtime. Cara, vai para o PaaS, né? Obviamente, o PaaS é levemente mais caro que a infraestrutura como código no contexto de billing do Azure. Mas o quanto de energia que você deixa de gastar para manter isso no ar aqui, ele se torna mais barato, tá bom? Então, vamos fazer aqui uma demonstração de IaaS, só para a gente demonstrar as diferenças aí entre IaaS, PaaS e FaaS, tá? Vocês vão ver de como é mais complicado fazer o IaaS do que o PaaS, do que o FaaS, tá bom? Vamos lá. Então, eu vou conectar aqui no meu Azure. Opa! Bem-vindos ao painel do Azure. Aqui eu tenho todos os serviços aqui que eu posso usar do Azure, né? Eu tenho aqui as organizações que eu participo, né? E tenho as minhas assinaturas dentro das organizações. No caso aqui, eu uso de teste essa Visual Studio NPM. Eu tenho alguns recursos já no ar aqui, e vamos criar um novo Resource Group. Resource Group é uma pastinha dentro do Azure para você agrupar os seus recursos, né? Porque hoje você vai criar um website, amanhã um storage, amanhã uma CDN, né? E se você não agrupar isso direitinho, você não sabe direito o que é o que depois, né? Então, criar aqui App Analytics. Eu seleciono a região que ele vai me recomendar para todos esses recursos. Vou usar o Central dos Estados Unidos. E vou criar. Criar uma pastinha bem simples, é bem rápido. Agora eu vou vir aqui
e vou criar uma VM, né? Ou seja, uma máquina virtual. É um serviço de computação, tá? Então, ó, virtual machine, né? A virtual machine é a que representa lá o nosso IaaS, né? Eu vou dar o nome aqui para VM, vai ser VM App Analytics. Vou escolher a região da onde ela vai ficar. Central, US. Vou escolher, ó, aqui eu escolho o sistema operacional que vai servir de imagem para instanciar, tá? A máquina, mas a responsabilidade ainda é nossa depois. Aqui eu vou usar o Ubuntu mesmo. Vou escolher o tamanho da minha máquina. Então, se ela vai ter 8 GB, 16 GB, enfim, qual o tamanho dela. Aqui me diz o preço dela, se suporta disco premium, né? Então, tem várias configurações que precisam ser setadas aí quando nós estamos falando de IaaS, né? Então, vou usar essa máquina aqui, que é uma B2MS. Não, vou usar essa DS1V2 aqui. Public Key Carlão, usuário. A chave aqui, deixa eu pegar uma chave que eu tenho minha aqui. Cat. ID RSA.pub. Essa é a chave da minha máquina. Estou dizendo que posso acessar através dessa chave. E para mim conseguir conectar nela, eu preciso conectar na SSH, né? Aí aqui eu tenho que selecionar qual disco eu vou usar para o sistema operacional. Vai ser um Premium, SSD, vai ser um Standard HDD, enfim. Cada um tem seu preço. E eu posso até adicionar outros discos aqui dentro. Aí tem que criar uma rede para essa máquina poder funcionar. Ele já sugere aqui uma rede VM, App Analytics IP, App Analytics VNet. Ele já está deixando a porta 22 aberta para mim. Se eu quero criar load balancer ou não. Sistema de gerenciamento, se eu quero diagnóstico de boot, se eu quero os logs no storage, se eu quero já integrar a autenticação com Active Directory, se eu quero desligar ela automaticamente em um determinado horário, né? Se eu quero já ativar o backup dela. Aqui, se eu quero já rodar algum script de inicialização dentro dela, o tipo da geração da máquina. Então, beleza. E aí eu vou dar um review em Create nela. Essa criação aqui demora alguns minutinhos, 2, 3 minutinhos, porque ele tem que criar todos aqueles recursos. Ele tem que criar
a máquina virtual, tem que criar o disco, tem que criar a rede, tem que criar o firewall, enfim, é bem... Quando nós estamos falando de IaaS, né, de VM, tem todas esses itens para conseguir subir uma máquina, tá? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta enquanto isso, tenham à vontade, tá? Ok, criou aqui a máquina, né? Então, essa é a nossa máquina. Está no ar. Tem esse IP para acesso. Se a gente ver aqui no Resource Group, né, aquela pastinha, olha quantos itens ele teve que criar para subir a máquina. Eu só queria acessar esse cara. Mas para criar esse, ele tem que criar um IP, um grupo de segurança, uma rede, um disco para taxar na máquina, um storage para guardar os logs, uma rede para que o IP esteja dentro de uma rede, né? Não tem como ter o IP sem ter a rede. Então, assim, e eu tenho que gerenciar tudo isso, tá? Ok, eu tenho aqui a minha máquina, eu vou conectar nela via SSH, vou copiar o URL dela, vou vir aqui no meu terminal, vou colar. Como eu coloquei a minha chave de segurança lá, ele já sabe que eu tenho autorização para conectar nessa máquina. Ok, estou conectado na máquina, né, ó, VM App Analytics, né? O que ela está executando? Nada, né? Mas aqui eu consigo ver quantas CPUs ela tem, quanto que está usando de memória. Ela tem 8 GB de memória, está usando 300 mega, mais ou menos, por aí. Beleza. Subiu uma máquina. Ok. Então, viemos aqui, criamos um recurso, VM, né? E agora, vamos instalar um web server Node.js dentro dela, né?
quais códigos eu tenho, ou seja, o meu runtime, né? E jogar minha aplicação com esse runtime. E depois vamos testar se eu consigo subir um site dentro dela. Ok. Bom, para a gente rodar um... Peraí. Eu não consigo copiar esse código aqui, mas para mim subir o website, de novo, eu preciso instalar o meu runtime do Node.js, configurar variáveis do ambiente para o meu Node.js, depois instalar as dependências, depois instalar fazer uma configuração do Node, depois baixar meu código-fonte, né, que está no meu GitHub, entrar na pasta do código-fonte, instalar as dependências do meu código-fonte, só aí eu consigo executar o meu web server, né? Deixa eu copiar aqui só para conseguir ir executando, né, esse código. Então, sudo para mim ter permissão de superusuário dentro da máquina. Vou baixar aqui o NVM, que é o gerenciador de Node. Ok, aí ele diz, eu tenho que criar essa variável de ambiente para poder funcionar. Carlão, acho que a tela que tu tá compartilhando aí tá errada. Tá errada? A gente tá vendo só o fundo de tela aqui. Desculpe. Vamos lá. Então, vamos voltar aqui. Perfeito. Displays. Arrangement, mirror displays. Ok. Estão vendo a tela agora? Agora sim. Agora sim, né? Tá. O que eu fiz aqui? Só para... Vocês chegaram a ver eu conectar na máquina, certo? Certo. Eu conectei assim, né? Via SSH, né? O IP dela, conectei. Aí eu executei o comando sudo para mim ter permissão de superusuário para poder fazer instalações nela. Depois eu executei esse comando aqui, ó, cur, que é para instalar o NVM dentro dela, já instalou. Depois eu criei algumas variáveis de ambiente dentro dela. E foi isso que eu fiz, tá? E, ou seja, agora eu tenho o NVM, que é o gerenciador de Node dentro da minha máquina. E aí, agora eu consigo pegar aqui o meu... Isso eu já executei, tá? E agora eu vou fazer o NVM install da versão do Node que eu quero executar. Ok, instalou, estou com a versão do Node 12.16. Agora eu vou baixar o meu código-fonte, que está público na internet, mas poderia estar fechado, não tem problema. Ele criou uma pasta, Demo Azure. Então, eu tenho aqui as configurações do meu projeto. Eu preciso instalar as dependências do meu projeto Node.
né? E agora, efetivamente, eu vou executar o Node. Node index.js. Ó, meu website está escutando na porta 80, né? Então, teoricamente, ficou pequeno, né? Deixa eu ver aqui se vai... teoricamente, se eu vier aqui, pegar o IP da minha... pegar o IP da minha máquina e vir no site, ele deveria funcionar, né? Eu tenho um site funcionando dentro desse IP. Deveria funcionar. Mas não vai funcionar, porque o meu site está rodando na porta 80, e a porta 80 não está liberada no firewall dessa máquina, tá? Então, eu tenho que vir aqui, ver qual é a rede dessa máquina. Depois, dentro da rede dessa máquina, vir no firewall dessa máquina. Desculpa, não é no firewall, é no NS Security dela. O NS Security da máquina. Security policies. Bom, é aqui. RGP Analytics. É aqui no Network Security Group. Tá vendo que tá aqui a minha porta 22, está aberto para todo mundo. Eu tenho que vir aqui e adicionar uma regra de inbound, né? Ou seja, permitir requisições na porta 80, que é onde eu estou executando, de qualquer IP, né, para qualquer IP. Não é o ideal, né, mas, assim, é só a nível acadêmico. Ok, porta 80 está aberta. Ó, agora o meu site está no ar, meu site está funcionando. Famoso Hello World, né? E se eu matar o processo aqui, parou de funcionar, e eu dei um refresh, já era, crashou meu site. Ou seja, se eu reiniciar essa máquina, já era, o processo para, né? Então, viram, né? Isso é a questão do play from correct. Opa. Então, viram, né, todo o trabalho que nós tivemos para subir uma instância num padrão IaaS, ou seja, uma máquina, uma VM, teve que configurar a rede, teve que configurar, selecionar o sistema operacional, disco, um monte de coisa para simplesmente subir uma pagininha HTTP, responder Hello World, né? Então, esse seria o IaaS, né? Vamos fazer esse mesmo exemplo já agora usando aquele modelo PaaS lá, né? Ou seja, eu vou simplesmente entregar o código para ele e ele vai sair rodando, tá bom? Então, share desktop. Estão vendo minha máquina? Sim, sim. Legal. Então, agora,
Eu vou de novo aqui no Azure, vou criar um outro resource group aqui, que eu vou chamar de RG App Analytics PAS, né? Vai ficar no Central Sul, Central Estados Unidos, Review Create. Ok. Como eu quero rodar um web app, né? Ou seja, no modelo PaaS, eu não quero ter que gerenciar disco, ter que gerenciar esse tipo de coisa dentro da minha... eu quero subir um site com Hello World, é coisa muito simples, né? Então, tem serviços de computação, né? E tem serviços web, que são próprios para isso, né? Então, tá aqui, ó, Web App, né? Vou clicar aqui no Web App. Ele pergunta qual a minha assinatura, em qual resource group vai ficar e o nome do meu site. App Analytics. Não pode se repetir, então FC nuvem. Tá. Aí pergunta, você vai publicar um código ou vai publicar uma imagem? Ó, se fosse container, eu já colocaria uma imagem, mas não é um código, tá bom? Note que aqui ele já me pergunta, você vai rodar um .NET Core, vai rodar um ASP.NET, um Java, o que você vai rodar? Vou rodar o Node 12, a mesma coisa que eu estava rodando lá, né, na minha IaaS. Tá bom. Aí, o Web App, ele cria uma camada de abstração que ele chama o site, mas por trás dos panos ele tem uma máquina, só que você não acessa essa máquina de forma alguma, tá? E aí, essa máquina é ser chamada de Service Plan, tá? Então, aqui eu vou selecionar o meu Service Plan, o tamanho do meu Service Plan. Aqui eu vou usar um S1. Pronto, Review Create. Não tive que selecionar disco, não tive que liberar a porta 80, porque aquela URL ali já está com a porta 80 liberada, né? Não tive que instalar Node, ele já vai subir, já vai instalar o Node para mim. Ele já vai pegar meu código-fonte, sabe que é o Node, sabe que tem que fazer o npm install para instalar as instâncias. Ele sabe que o Node geralmente já executa o Node index.js para startar, então ele vai startar o Node index.js. Então ele já sabe um monte de coisa que é padrão, que é só para mim subir um web app, um web API, né, um site, né? São coisas muito padrão e que acelerem muito o meu desenvolvimento, acelerem muito a minha publicação, né? Então, é bem importante, acelera bastante essa questão aí essa questão do meu deploy. E da manutenção também, né? Se eu quiser criar duas instâncias com load balancer aqui, ele mesmo já cria um load balancer para mim, né? Na VM não, você vai ter que criar o load balancer, vai ter que atachar os IPs da VM na load balancer, enfim, tem várias questões aí. Tá subindo. Dá para eu configurar para conectar com o meu Git, por exemplo? Exatamente o que eu vou fazer.
Beleza, criou aí nosso website. Note que na nossa pastinha aqui, olha, ele só criou 2 itens. Meu Service Plan, que é aquela máquina lá que eu falei para vocês que ninguém gerencia. Não gerencia de acessar ela, mas aumenta o tamanho, escalo ela, enfim. E um site. É isso. Simples assim. Ah, mas eu tenho que configurar deploy nela. Beleza, você vai configurar dentro dela. Ah, mas eu tenho que acessar a porta 22. Não, você não acessa porque você não acessa a máquina, você acessa só o site. Então, assim, isso reduz algum gerenciamento que você teria, mas você tem outras questões. Ó, por exemplo, ele gera um FTP para você fazer o deploy, se você quiser fazer o deploy via FTP, né? E aí ele já me dá uma URL aqui, ó, do Azure Website. Tá com um site padrão aqui, né? Um site padrão que vem por padrão no template. Então, agora, o que eu posso fazer? Eu pego o meu... Eu pego aqui o meu GitHub. Vou no meu website aqui. Aí tem, ó, Deployment Center. Vocês... Tá, Deployment Center. Aí ele pergunta, onde é que está seu código-fonte? Poderia estar no meu Azure DevOps, poderia estar no meu Bitbucket, poderia... Ele gera um Git local do Web App para você poder fazer um Git push direto para ele, ou então você pode fazer via FTP, né? Nós vamos aqui, ó, pelo GitHub. Inclusive, a minha conta já está conectada, mas senão ele ia pedir autorização para o GitHub, né? Não, bom, ele pediu. Então, tá bom. Chegou um e-mail de verificação, um código para mim. 775223. Beleza, está autorizado, conectado no meu GitHub. Posso continuar. Aí, como é que você quer fazer? Eu posso fazer via um GitHub Actions, Azure Pipelines. Eu vou usar o App Service Build mesmo. Continue. Ou seja, ele vai conectar no meu GitHub, a minha organização é o meu próprio usuário. Ele vai ler os repositórios que eu tenho dentro do meu GitHub. Eu tenho vários aqui, então eu vou usar aqui o demo Azure. Opa! Demo Azure, e aí ele já vai ler as branches que tem no meu Git, nesse repositório, e eu quero a master. Aqui, e finish. Ele está fazendo deploy já. Simples assim. E note que na VM lá, quando eu instalei, foi via, né? Foi git clone, né? Da mesma fonte de dados. Mas vê quantas steps eu tive que fazer aqui, minha linha de comando, e quantos steps eu estou fazendo aqui. Ó, tá baixando meu código fonte. Ele suporta o GitLab também? É uma URL Git, não é? Sim, sim. Então suporta.
Vamos ver aqui. Ó, já está no ar. Simples assim. Não escrevi uma linha de código para subir o código, para subir o website. Beleza? Beleza. Esse é o modelo PaaS. Então, ou seja, quero reiniciar o site. Conecta lá e dá sudo init 0. Não, eu venho aqui e dou um restart. Simples assim. Tá? Minha aplicação deu um crash, deu um erro. Ele vai tentar subir novamente. Tá? Enfim, eu consigo ver os logs do que está acontecendo lá dentro. Ó, tudo que está acontecendo, ó, os comandos que eu fiz, ó, npm start, node, o node ponto é a mesma coisa que o node index. Vê? Ele executou automaticamente para mim. Beleza? Essa é a questão do PaaS. Então, ele é bem mais simples, bem mais... ele me ajuda mais, né? E é isso aí. Mas tem fica como fosse um subdomínio, na verdade, aí que você fez, não foi? E fica como fosse um subdomínio daquele domínio principal? Não entendi. Você configurou e na configuração você colocou um nome que já existia, né? Assim, quando você cria o website aqui, primeira coisa, ele gera uma URL do Azure, tá? Isso. Carlão, mas eu quero usar a minha URL da empresa. Não tem problema. É só você vir aqui e configurar o custom domain. Aí você vai vir aqui, vai adicionar o domínio da sua empresa, sei lá, fcnuvem.com.br. Vai validar, vai selecionar onde está, enfim. FC Nuvem vai dar erro, porque não tá. O FC Nuvem teria que estar apontando para esse cara, para mim poder adicionar. Mas assim, você consegue configurar toda a parte de rede, de subdomínio, de domínio da sua empresa. Beleza? Beleza. Isso aí não está se tratando de um pacote meio que compartilhado, não, né? Com os outros serviços da Azure. É compartilhado o serviço? Como assim compartilhado? Dessa máquina? Não, essa máquina, assim, essa que a gente selecionou, esse service plan aqui, deixa eu ver aqui, ó, scale up. Ó, essas máquinas aqui são production, S1, S3, S2, P1, elas não são compartilhadas, elas são dedicadas para você, tá? Quer dizer, dedicada para vocês. Tem essas daqui, ó, que é a F1, que é grátis, e a B1, elas são compartilhadas. Essas sim são compartilhadas. Beleza? Beleza. Beleza. Você falou que tem ali uma instância que é gratuita? Tem. Eu posso criar uma conta sem custo e conseguir criar uma aplicação naquela instância gratuita? Pode, só que você só tem que olhar os poréns, né? Uhum. Assim, qualquer um de vocês podem criar uma conta gratuita no Azure, tá? Se eu não me engano, vocês ganham $200 para brincar com o que vocês quiserem, tá bom? Só que aqui, ó, tem essa máquina aqui que é a F1, ela é grátis, ó, free. Só que, assim, ela te dá 60 minutos de computação por dia. Eu tenho um sitezinho que faz uma requisição por minuto de 1 segundo. Pô, dá e sobra, entendeu? Não, vou colocar meu workload de produção aqui, né? Não vai aguentar, entendeu? Mas para testar, para brincar, cara, dá para estudar, perfeito.
Entendi. O objetivo dela é de estudo, não é para você colocar nada, ou de teste, nada é produtivo. Beleza? Beleza. E nós temos aqui, por exemplo, que é o Function as a Service, ou seja, um serverless, né? Ou seja, vocês vão ver que nem máquina eu vou selecionar para poder rodar esse cara, tá? Então, eu vou aqui no Azure. Vou criar mais um resource group. Vocês estão vendo a tela, né? Sim. App Analytics faz, que é Function as a Service. Central dos Estados Unidos, Review Create. Beleza, vou para o Resource Group, vou adicionar aqui. Só que agora eu vou criar aqui, também é um app, é web, né? Vai ser, não. Cadê? Compute. Function App. Aí aqui eu vou colocar né, um App Analytics faz. O que eu vou rodar lá dentro? Vou rodar Node.js. Qual versão? 12. Aonde? Central dos Estados Unidos. Pronto, criar. Qual o tamanho da máquina? Né? Ele vai usar um plano chamado consumo, ou seja, ele só vai criar um container, uma máquina, quando eu precisar executar, ou seja, serverless, tá? E aí eu vou criar.
criando. Beleza, criou. A gente vem aqui, essa é a carinha do Function App. Se a gente ver aqui no Resource Group, ele até cria, ele cria um Service Plan também aqui, mas ele é do tipo Consumption. Ó, você nem faz você nem seta o tamanho da máquina, o tamanho da CPU, o tamanho da memória, porque ele é sobre demanda, tá? Ele cria uma storage para guardar seus códigos fontes, porque ele não existe, então não tem HD aqui dentro, tá? E aqui é o gerenciamento em si da função, do código, né? Enfim, ele tem a URL aqui, que está vazia, né? Tem uma demonstraçãozinha aqui. E nós vamos criar uma nova função, né? Aí você pode criar um via VS Code ou via algum outro editor, né? Ou pode criar no próprio portal o código fonte. Não é o recomendado, obviamente, mas pode se fazer, né? E uma outra coisa é que as funções, que nem eu falei para vocês, elas são baseadas em eventos, tá? Então, eu vou criar uma função nova. Qual o evento que essa função vai responder? Há um evento de timer, ou seja, a cada cron tab, ou seja, a cada 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, toda segunda, toda terça. É um evento que vai responder a uma requisição HTTP, é um evento que vai responder a um item na fila do Service Bus, é um evento que vai responder a um arquivo que caiu num Blob Storage. Então, assim, ele é todo baseado em eventos, tá? No caso aqui, vamos criar uma, que a gente está falando de site, vamos criar uma que responde a um evento HTTP. Vou chamar de HTTP Trigger, Create. Ok. Ele criou aqui. E ele me gera a URL, ó, também aqui. Dá para configurar a URL também, o custom domain. E aqui ele espera que eu passe por parâmetro um nome. Então, eu vou colocar aqui HTTP trigger, parâmetro name, Carlão. E aí ele deu erro. HTTP trigger. É interrogação. Hello, Carlão. Ou hello, workshop. Veja, criamos aí um sitezinho que responde a um código Node. Eu posso testar ele aqui, ó, no meu próprio browser, tá? Ó, nome Azure. Opa. Nome Azure, ou nome cadê? Nome Carlão. Nome Carlão.
testo no meu próprio browser. Ele abre um containerzinho lá, executa esse código aqui JavaScript e acabou, morreu. Não tem não gerencia o servidor, não tem nada de memória aqui. Lógico, minha aplicação consumiu alguma memória, minha aplicação consumiu algum tempo, né? Mas, enfim, é super easy, super simples, né? Agora, o que você tem que pensar quando usa esse tipo de modelo aqui, quando você faz a requisição e está usando, você faz a requisição, existe um tempo de meio que ele criar essa função em memória para ele poder executar. Isso daí a gente chama de startup da função, né? Então, assim, cara, preciso de coisas que são muito, muito, muito rápidas, ou seja, 10 milissegundos, talvez esse não seja a opção ideal para vocês. Mas, cara, são requests que pode levar 100 milissegundos, tal. Daí dá para usar esse tipo de abordagem, e tem outras formas também de acelerar isso. Mas esse é o conceito de fase, ou seja, serverless, eu não estou gerenciando nada de servidor ali, enfim, tá bem simples. Tudo bem aqui, pessoal? Beleza. Beleza. E nós temos o SaaS, né? Ou seja, outra coisa que caramba, me fugiu o termo. Aqui olha, vou pesquisar só para não falar besteira. Me deu branco agora. SaaS. Aqui. Volta. Software as a Services, isso, né? Me deu branco, pessoal. Então, você contrata um software, né? Você não quer saber aonde ele está instalado, aonde ele está rodando, aonde ele está funcionando. Você simplesmente vai lá e usa o software, né? Um exemplo disso, o Teams, que nós estamos falando agora, né? Ele está instalado na cloud, sei lá em que servidor que está, se ele pegou o servidor do Brasil, se ele pegou o servidor dos Estados Unidos, por redundância, né? Ou então o Office 365, né? Você digita lá o URL office.com e sai usando, né? O Office online, né? Então, quando nós estamos falando em software como serviço, é isso, né? Software as a Services. Beleza, pessoal? Aqui não tem demonstração, é só para conceitualizar mesmo, né? E na cloud, né, no próprio portal do Azure, existem uma série de softwares como serviço que você pode usar para agregar para a sua aplicação, para agregar para a sua monitoração, para agregar para o seu DevOps, né? Ou o Azure DevOps é um SaaS, você contrata lá, ele tem a versão on-premises, mas ele tem a versão SaaS, né? Que você contrata e usa lá o pipelines, o repos, o GitLab que vocês me falaram, é um SaaS, você contrata um serviço lá, você não gerencia o servidor do GitLab, né? Beleza? Vamos fazer um overviewzinho aqui de CI/CD, né? Como eu falei, CI/CD é apenas um pedacinho do DevOps. O que significa CI, né? Continuous Integration. Ou seja, toda vez que você tem uma tarefa, desenvolve o código e manda esse código para o seu Git, ou seja, para o seu versionador,
você faz o build, roda os testes, faz verificações de segurança, verificações de compliance de código e gera um artefato, gera um zip do seu código. Beleza? Ah, fiz um novo commit. Faz um novo build, faz um novo teste, verificação, é artefato. Ah, o meu companheiro aqui, o segundo dev que está programando comigo, fez outro código, fez outro push, né? Subiu outro código no Git. Faz o build, testa, verifica e sai um artefato. Quem executa essas tarefas aqui é um servidor, é um agente de build. Tem o Jenkins, tem o Azure Pipelines, tem o CircleCI, tem uma série de caras que fazem esse tipo de trabalho, tá? Até legal aqui, eu vou clicar nesse link aqui, esse item aqui eu uso muito na minha apresentação de DevOps. Eu vou clicar nesse link aqui e vou aproveitar para falar para vocês do portal da Microsoft, que chama Microsoft Learn. Quero estudar alguma coisa da Microsoft, quero estudar Azure, quero estudar Azure DevOps. Tem aqui, ó, Browse All Paths. Você consegue selecionar o que você quer estudar. Quero estudar .NET Core, ou quero estudar Azure DevOps, por exemplo. Ele vai te filtrar, ó, vai te trazer 28 cursos que tem aqui. São todos os cursos grátis, tá? Alguns deles criam laboratórios dentro do Azure, né? São todos bem hands-on. Eu recomendo muito esse material, tá? Inclusive, eu tenho um videozinho aqui para falar de integração contínua de um dos arquitetos da Microsoft, explicando o porquê que é legal ter integração contínua dentro do seu projeto. Eu vou dar o play aqui, vamos ver se vocês me falam se tiver algum problema aí de áudio, alguma coisa assim. Colocar legenda em português, fecha, maximiza e dá o play. What is continuous integration? Continuous integration, that's a concept where every time you check code into source control, guess what? It kicks off the build, compiles everything, makes sure everything is looking good. Now, part of that build, potentially, you could go ahead and run a bunch of unit tests, right? So this is one way where we can help ensure quality. Anytime somebody checks their code in, it has to compile, right? It will kick off a build and immediately will try to compile larger code. If it doesn't compile, the build fails, whoever checked in the code immediately gets notified. So then they can go in and fix it really, really quickly instead of waiting around until somebody actually notices that the code is broken. So continuous integration, a great concept. Everyone should be doing this by now. Conseguiram assistir o vídeo de boa, pessoal? Deu para ver? Sim. Legal. Então, assim, o conceito de integração contínua é essa. Toda vez que você sobe o código, ele faz o build, né? Para ver se o que você subiu não quebrou alguma outra coisa, né? Em vez de todo mundo ficar com o código só no seu computador e no final do mês ou no final da sprint sobe aquele milhões de linhas alteradas e na hora de fazer o merge vai dar um monte de erro, né? E por isso que é importante o Continuous Integration, tá? Note que eu só gero um artefato, só gero um build, um zip do que eu preciso para fazer o deploy. Eu não pego esse zip e faço o deploy. Quem faz isso é o Continuous Delivery, tá? O Continuous Delivery, ele pega o produto aqui do nosso Continuous Integration, tá? Faz alguma coisa, algum teste aqui e entrega para quem vai executar esse código, né? No caso aqui, poderia ser um web app, que nem a gente fez na demonstração, tá bom? Esse é o conceito de Continuous Delivery. Pegar o resultado não precisa... pegar algum pacote
da sua aplicação, pode ser um produto de uma integração contínua ou um pacote de terceiro, colocar à disposição ali para entregar para o seu ambiente aquele pacote, tá? Esse é o Continuous Delivery. Então, Continuous Integration faz o build, né? E o Continuous Delivery entrega o artefato do build para quem vai executar. Pode ser um IS, pode ser uma VM, enfim, vai entregar para quem vai executar. Perfeito? É só um overview desses conceitos. Eu vou aqui, eu tenho um código-fonte aqui do meu... Nossa. Eu tenho um código-fonte aqui de uma aplicação Node também, que está instalada no meu Azure DevOps. Então, para quem nunca viu, esse aqui é o Azure DevOps. Eu tenho uma aplicação, aqui tem as organizações, aqui tem os projetos, né, das organizações. Eu tenho um projeto aqui chamado DevOps Demos. Dentro deles, eu tenho um Git, né, que é o Azure Repos. E eu tenho esse projeto aqui, né, que é o Node Web App, tá? E esse cara aqui, ele está rodando no Azure. Se eu vier aqui no meu Azure, no meu RG DevOps Demo, eu tenho aqui Node FC Nuvem. É esse cara aqui, Node.js Sample. É parecido com aquilo que a gente estava executando. Eu vou abrir o código dele aqui. Eu tenho eu tenho um arquivo de Azure Pipelines, ou seja, o serviço do Azure DevOps que executa o meu CI e o meu CD. O meu CI seria aqui o meu sistema de build e o meu CD seria o meu sistema de deploy, ok? O Azure Pipelines trabalha com essa parte do Azure Pipelines YAML. Bom, enfim, eu não vou entrar muito no detalhe da composição aqui do arquivo, não é o objetivo desse workshop. Então, nós temos um outro workshop de Azure DevOps, se quiser, depois a gente combina com a Thaís. Mas, em sumo, eu tenho a parte de CI aqui com build e a parte de deploy, de CD com o meu deploy. Eu tenho meu código-fonte, vocês viram lá que estava Node.js Sample, e agora eu vou colocar Node.js App Analytics. Vou salvar, vou mandar esse código para o meu servidor de código-fonte. Fazer um commit, né? Dei o commit e agora eu dei o push. Bom, seguindo o conceito de Continuous Integration, eu subi um código, tem que disparar o build, né? Então, vamos lá ver no meu Azure DevOps o que está rolando. Azure DevOps, aqui. O CI/CD do Azure DevOps acontece sempre no Azure Pipelines. Então, Azure Pipelines, opa, tá rodando.
Aconteceu, ó, workshop e app analíticas. O cara não sabe nem escrever, mano. Vai dar workshop. Enfim, é isso aí. Ele disparou. Então, ele está rodando, ó, a fase de Continuous Integration, que é a fase de build. Ó, tá rodando todos os steps aqui. Fez o npm install, gerou um pacote com todas as dependências. Acabou a parte de CI. Aí ele pega esse pacote e entrega para a parte de delivery, para o CD. Ó, tá vendo? Tá fazendo download? Ele tá fazendo o download do que foi gerado aqui em cima. Ok. Terminou o deploy. Então, aqui tem que aparecer Node.js Sample App Analytics. Node.js Sample App Analytics. Beleza, pessoal? Essa parte de CI/CD? Tranquilo. Tranquilo. Legal. Agora, só para um overview, né, que a gente tem para fazer de Databricks, Data Lake e Analysis Service, né? Quando nós falamos de Big Data, tá? O conceito de Big Data, ele geralmente é estruturado nessas camadas, tá? Então, você tem uma ingestão de dados de várias fontes desestruturadas, então, servidores de analytics, servidores on-premise, servidores cloud, servidores SaaS, banco SQL, banco MongoDB, arquivo, CSV, XML, enfim, vem um monte de dados de um monte de lugar que precisa ser inserido dentro de algum lugar, dentro de algum storage, tá? Depois eu vou entrar nos itens. Então, você faz a ingestão e você guarda esse dado em algum lugar. Você tem que armazenar esse dado. Para que você armazena esse dado? Bom, primeiro, para explorar esse dado, navegar sobre ele, né? Catalogar ele, né? E depois você vai usar esse monte de dados para cruzar informação, para tirar insights, para tirar métricas, né? Então, ou até rodar machine learning em cima, ou inteligência artificial em cima desses dados, que é a fase de preparo e treinamento. Então, ou seja, depois que você tem esse monte de dados catalogado, você preparou e treinou, você tem um modelo de dados estruturados que você vai servir, né, disponibilizar para que alguém visualize o dado, tá bom? Então, ou seja, Big Data, ingestão, armazenamento, catálogo, preparação e treinamento, modelagem, disponibilidade e visualização. Beleza? Essa é a estrutura básica de Big Data. Tá. Uma ferramenta do Azure para fazer ingestão de dados muito boa, muito potente, é o Azure Data Factory. Inclusive, eu consigo fazer alguns ETLs, na verdade, muitos ETLs, muitas transformações do dado já na hora de fazer a ingestão. O que não é ideal. O ideal é você
trazer o dado na forma bruta e depois você tratar ele. Talvez até usando o próprio Data Factory, você faz algum ETL aqui dentro depois. Você tem o Azure Data Explorer, que desculpa, você tem o Azure Data Lake Storage, que é um blob storage especial para Data Lake, né? Que vai receber essa porrada de dados, né? Depois você pode catalogar com o Azure Data Explorer, e aí você tem o Azure Databricks, que é uma ferramenta baseada em Spark, onde você consegue rodar as features do Spark, tanto para machine learning, clusterização de dados, classificação, cruzamento de dados, né? O Azure Databricks é para isso, ou seja, pegar esse monte de dados, mas esse monte de dados mesmo, ele consegue subir diversas instâncias, diversos clusters e processar esses dados, né? De repente, você tem que ler 5 terabytes de dados para, de repente, sair 100 megas de dados modelados, tá? É normal isso acontecer, tá? Então, e outra, todos esses serviços aqui são gerenciados, né? Então, eu não tenho que configurar uma instância de Spark, configurar os nós de Spark, configurar a rede entre eles, né? Eu simplesmente rodo um processo, ele vai subir um monte de instância de Spark, vai processar, vai cobrar, né, por essas instâncias, e morreu. Quando ele morreu, eu não estou pagando mais nada, né? Quer dizer, estou pagando o dado armazenado, mas é muito barato o dado armazenado, né? E aí, ou seja, o Azure Databricks é para isso. E aí nós vamos ter o Analysis Services, que é o Azure, que é um Data Warehouse, né? Que vai pegar todos esses dados e vai colocar em dimensões, em cubos, fazer uma filtragem de dados, né? Algumas regras de filtros de dados por permissionamento, né? Por segurança, né? Que é o Analysis Services, tá? E depois eu vou visualizar esse dado com Power BI, tá? Por exemplo, aqui aqui é um conceito, né, mais das arquiteturas de camadas, e aqui já seria um exemplo, né, de um data warehouse moderno, né? Então, de novo, você vai ter um monte de arquivos desestruturados, várias fontes de dados que você vai inserir esses dados através de um data factory, né? Vai armazenar ele num data lake storage, né? Depois vai processar esse monte de dados aqui usando Spark, né? Com o Azure Databricks. Vai guardar os dados já clusterizados, os dados já multidimensionados aqui no Synapse Analytics e no Analysis Service. O Synapse Analytics é para entender, rodar alguma inteligência sobre esses dados, né? Então, se é um sentimento bom, se é um sentimento ruim, enfim. E aí, disponibilizar para o Analysis Services, né? Ou seja, disponibilizando para o Analysis Services, eu consigo consultar esse dado via Power BI. Eu também consigo enviar dados do Databricks para o Power BI, mas o ideal é que eu tenha essa camada de Data Warehouse dentro da minha estrutura. Beleza, pessoal? Isso aqui, Databricks, Data Lake, Analysis Services. É só um overview mesmo. Sim, tranquilo. Legal. Vocês me falaram que estava rodando alguma coisa de Power BI Embedded, né? O que vocês estão rodando? Oi? O que vocês estão rodando de Power BI Embedded? Indicadores de produção, de vendas? Desculpa. Hoje a gente tem um projeto rodando em cima do Power BI Embedded, que é um projeto de retenção de alunos.
Entendi. Basicamente, a gente tem toda a nossa estrutura de dados interna, ou seja, o nosso Data Warehouse ele roda em cima de SQL Server mais interno, só que a camada de apresentação a gente jogou dentro de um Power BI e Legal. embedou isso dentro de um portal do nosso portal de docentes, para os nossos coordenadores acessarem. Aí a gente faz toda a parte de permissionamento em cima do portal, faz filtragens e tudo mais, e ele traz os dados somente que cada um deles tem acesso. Legal, perfeito, legal. Essa seria uma forma mais cloud-friendly de se fazer algo muito parecido, tá? Com serviços gerenciados, né? E tudo, né? Beleza. Falando um pouquinho mais agora aqui a gente falou mais de ferramentas para Big Data, né? E aqui eu vou falar de ferramentas para cientista de dados. Então, cientista de dados, né? Falando da plataforma de inteligência artificial da Microsoft, tem esse link aqui do A-Platform, que é bastante interessante. Você vai ter depois eu falo sobre esse cara aqui. Você tem toda uma plataforma de inteligência artificial com serviços cognitivos, serviços de infraestrutura, né? E ferramentas, né? Inclusive, tem uma universidade aqui, ó, a AI School, que você consegue... tem vários cursos, vários laboratórios que você consegue estudar e brincar aqui sobre dados, sobre inteligência artificial. É bem legal esse material aqui. Deixa eu ver aqui. Mas falando de ferramentas para machine learning, para cientista de dados, ou seja, o cara que vai criar um modelo, o cara que vai criar modelo, testar. Você tem duas formas, né? Você pode criar e executar usando máquinas virtuais especializadas para machine learning, tá? Ou você pode usar um serviço chamado Azure Machine Learning, Azure ML. Ele já tem toda uma sequência de automação de processos, de subir clusters para processamento de dimensões, de clusterização, enfim, de treinamento de modelo, né? E então você tem as máquinas virtuais e tem esse cara, que é o Azure Machine Learning, né? Que ele faz toda essa parte aqui do end-to-end life cycle support, né? Do seu processo de desenvolvimento de aprendizado de máquina, né? Então, ferramentas para cientistas de dados que nós vamos ter no Azure é isso, o Azure Machine Learning, que é um PaaS, né? É um PaaS, e aqui já é um IaaS, né? Algo mais heavy aí para se usar. Mas já existe uma série de serviços prontos, disponíveis, que não precisa ser nenhum cientista de dados para utilizar, tá? Que são os serviços cognitivos, tá? Então, por exemplo, tem serviços que reconhecimento de imagem, serviços de fala, ou seja, de pegar áudio e transformar em texto, pegar texto e transformar em áudio, de analisar documentos, de conhecimento, ou seja, analisar documentos, clusterizar esses documentos, tradução, né, de tradução de idiomas, né? Então, tem uma série de serviços que, assim, você não precisa ser nenhum cientista de dados para usar, você simplesmente tem que conhecer o serviço. Aqui já nós estamos falando mais de SaaS, esses caras funcionam mais como SaaS, né?
Porque você não sobe um cluster, você não sobe nada, você simplesmente coloca a informação e ele te dá o resultado, tá? Então, esses são os Microsoft Cognitive Services, tá? Que são esses caras aqui. E aí, ó, tem análise de anomalias, né? Moderação de conteúdo, né? Imagina, você está num chat ou está num sistema de fórum, o cara está colocando palavras ofensivas, né? Personalizar a experiência para cada usuário, serviços de linguagem, né? Serviços de bot, né? Serviços de inteligência, de pesquisa e pergunta, né? Q&A Maker, serviços de speech to text, text to speech, speech translation, reconhecimento de fala, serviço de visão, análise de imagem, conteúdo de imagem, face detection, né? Indexação de vídeo, né? Imagina, você está vendo um vídeo lá do futebol, né? E aí ele quer identificar, sei lá, quantas vezes apareceu o juiz, quantas vezes apareceu o fulano de tal, quantas vezes apareceu a bandeirinha, né? Enfim, tem umas coisas que você... Aí ele vai falar, ó, apareceu 14 vezes, uma vez no minuto 1, uma vez no minuto 2, uma vez no minuto 3.14, né? Ele consegue fazer esse tipo de pesquisa. E o Web Search, né? Sugestão de pesquisa, indexação, pesquisa de imagem na web, validação de escrita, enfim... Tem vários serviços cognitivos disponíveis que é só entrar, treinar e começar a usar. Não tem muito segredo para isso, tá? Esses são os Cognitive Services. Beleza? Tranquilo aqui, pessoal? Show. Legal. Tem uma outra parte aqui que eu não sei se vocês usam no seu no uso de vocês de Power BI, né? Se bem que vocês usam mais como embedded, mas assim, tem uma nova feature dentro do Power BI. Eu não vou nem aqui tentar apresentar ou ensinar para vocês Power BI, porque provavelmente vocês devem conhecer mais do que eu. Mas, assim, tem uma nova feature do Power BI chamada Storytelling, né? Ou seja, bookmakers, né? Você consegue, através dela, fazer uma apresentação dos seus indicadores, né? De uma forma mais intuitiva, de uma forma mais bonita. Vocês estão vendo minha tela, pessoal? Estamos sim. Tá, que eu tive que subir uma máquina virtual aqui para o Power BI funcionar, só funciona, o desktop só funciona no Windows, minha máquina é Mac. Então, tem essa nova feature aqui, cadê Power BI? Ok. Bom, esse aqui é um Power BI de demonstração que tem, inclusive está disponível no site da Microsoft, que é uma questão de
de vendas das lojas, né? Um overview de vendas aqui que eles têm. E tem uma série de informações por distrito, né? Enfim, eu não estou aqui para, de novo, querer ensinar para vocês o Power BI, mas ele tem esse recurso novo interessante, que imagina que você tem que fazer uma apresentação desse relatório para a sua diretoria, enfim, para os seus investidores, né? O cara olha aqui, pô, ele vai até gostar, mas ele vai perder um tempo para poder entender, cara, o que é esse District Manager, o que esse gráfico está querendo dizer, e esse daqui, né? Ou seja, vai demorar um tempo para ele entender. Existe uma nova feature, né, que é através de storytellings, que é esse bookmakers aqui, que você consegue contar uma historinha, né? Então, você cria um bookmaker aqui, ó, que chama overview, né? O meu overview, né, é o total aqui, é como eu quero que seja visualizado. Depois, eu quero mostrar só o foco do meu total fiscal, né? Depois, eu quero dar uma visão trimestral do meu fiscal do mês. Beleza, visão trimestral, né? Depois um overview trimestral, né? E depois um overview considerando apenas categorias de vendas para homens e mulheres. Tá? Bom, falei um pouco rápido, mas assim, se a gente vier aqui em visualização, ele começa um modo de exibição, onde ele coloca aqui, ó, Bookmaker 1 de 5, eu estou no overview, e depois ele vai para o meu total fiscal mensal, depois para o meu total fiscal trimestral, né? Eu faço uma apresentação, mas não é uma apresentação que nem uma apresentação de PowerPoint, que é os slides travados lá, né? É uma apresentação que eu consigo fazer de uma forma mais dinâmica, né? Então, por exemplo, no final aqui eu quero ativar o modo Spotlight desse gráfico. Então, ativar aqui o modo Spotlight, né? Ou seja, deixar ele em destaque. Eu venho aqui, aliás, primeiro tem que sair do modo apresentação, aí eu venho aqui, faço a mudança que eu quero mudar, modo Spotlight, e dou um Add Bookmaker. Add Bookmaker, e eu consigo dar um nome. Foco nas vendas do ano. Beleza. Agora, ó, se eu clicar aqui, ó, em foco das vendas do ano, ele já me deixa da forma que eu quero, tá? Ou então, foco nas vendas do ano, e aí depois eu quero deixar em destaque aqui no distrito F1, F2, F3. Aí eu dou mais um add aqui. Rename. Vendas do ano, principais distritos. Né? E aí, quando eu sair, ó, ele automaticamente já aplica o filtro aqui para mim, já deixa no modo de visualização que eu quiser, né? Ou seja, esse é o storytelling. Então, você cria aqui as visualizações, conta uma historinha, né?
E aí você deixa a sua apresentação do seu Power BI muito mais elegante, mais dinâmica, mais em vez de ter que ficar dando print, recortando imagem, jogando para o PowerPoint. Essa é a questão do storytelling do Power BI. Alguma dúvida aqui, pessoal? Não, bem bacana o recurso. Ah, é? Você já sabia dela, não? A gente já utiliza para algumas coisas, mas é bem legal mesmo. Legal. Beleza. Bom, pessoal, era essa apresentação que eu tinha para vocês hoje. Cadê? Sumiu? Era essa apresentação que eu tinha para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vocês têm perguntas, vocês têm dúvidas. Não era isso que vocês esperavam outra coisa. Assim, estamos abertos aí, feedbacks, fiquem à vontade. Bom, primeiro agradecer, né? Muito obrigado, realmente muito bacana a apresentação. E seguinte, vamos ver. Eu queria saber se você pode disponibilizar para a gente a apresentação em si. Você poderia mandar para a gente depois por e-mail? Sim, com certeza. Eu passo o link para a Thaís. Recursos bem legais. Eu passo para a Thaís, ela reenvia para vocês no link do invite, sem problemas. Perfeito. Perfeito. E explorem bastante aqueles conteúdos do Learn, da Academia de Inteligência Artificial, do Azure, assim, uma coisa vai puxando a outra, é bem legal mesmo. Não, com certeza. Beleza? Perfeito. Thaís, muito obrigado. Thaís, tá por aí, Thaís? Tô aqui. Fechou? Tudo certo? Pessoal, se não tem mais nenhuma dúvida, algo a acrescentar, igual o Carlos já disse? Senão, acho que a gente pode encerrar. Obrigada a todos que participaram. A gente encaminha o material em sequência. Se vocês tiverem algum outro tema que vocês tenham interesse em saber, que seja realmente, que impacte aí o dia a dia de vocês, pode trazer para a gente, conversar com o Rodrigo, que a gente faz outras rodadas de outros assuntos que vocês também tenham interesse. Perfeito. Muito obrigado, Thaís. Obrigada a todos vocês. Obrigada, Carlos. Obrigado, tchau. Obrigado, Carlos. Obrigado, Thaís. Parabéns, Carlos, pela apresentação. Você explica de uma forma bem simples, fica bem fácil de entender. Obrigado, cara. Obrigado. Tchau. Isso é verdade, bem simples. Obrigado pelo feedback, viu? Obrigado. Tchau. Valeu, tchau. Valeu, tchau.